Salve, professor! O esquema da apresentação vai ser o seguinte. Primeiro, uma introdução à termoquímica, explicando os conceitos base e os chaves que usaremos na próxima etapa, que é a atividade prática. No experimento, será contado como foi e o que podemos tirar disso, para logo após fazermos os cálculos e tecnicalidades necessárias, visando o que foi explicado como na introdução. A segunda metade do trabalho seguirá a mesma estrutura, porém com o assunto da cinética química, introdução, experimento e conclusão. Bom, com isso esclarecido, vamos ver o que é termoquímica. A termoquímica é um ramo da química que estuda as reações e os processos de mudança de estado físico que envolvem trocas de energia na forma de calor, definida aqui como energia térmica em transição. Nas reações químicas, pode haver absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do corpo que tem a temperatura mais alta para aquele que possui a temperatura mais baixa. Há uma denominação para cada um desses dois tipos de transferências de calor nas reações. São eles: reações endotérmicas, significa que os reagentes absorvem calor. A sensação do ambiente é de resfriamento ao redor da reação, já que ele doou calor para suas moléculas. Mas vamos destacar o nosso ponto mais pelo seu oposto, que são reações exotérmicas. Exo significa para fora, ou seja, refere-se a reações ou mudanças de estado físico em que há liberação de calor, por ter tido a energia, calor, expelida por meio externo, sentimos o ambiente aquecido. E aqui agora é um exemplo de equação termoquímica de reação exotérmica. Por que deu negativo e o que isso que deu negativo? Boas perguntas, saberemos agora. Dois conceitos importantes no estudo da termoquímica são a entalpia, representada pela letra H, e a variação da entalpia, assim sendo ΔH, que se referem respectivamente ao conteúdo de energia das substâncias e a diferença de energia entre os reagentes e os produtos, ou seja, ΔH é igual o H dos produtos menos o H dos reagentes, o mesmo que dizer a entalpia final menos a inicial. Quando a equação química inclui o valor da variação de entalpia, dizemos que é uma equação termoquímica. Se o valor de ΔH for negativo, quer dizer que o processo é exotérmico, porque a entalpia final é menor que a inicial, pois as substâncias liberaram energia no pós-reação, nos produtos. E se der positivo, o processo é endotérmico, com um efeito ao contrário, absorver e ter mais no final. Agora vamos realizar um experimento termoquímico que seria uma reação exotérmica. Para isso vamos precisar de equipamentos de segurança, como luvas, máscara e óculos, uma colher, 20 gramas de soda cáustica, 100 ml de água, e vamos já pegar essa água e pôr no recipiente em que será feita o experimento. Junto com a água misturamos a soda cáustica, em que você deve ter muito cuidado ao manusear ela, pois com o contato com a pele causa queimaduras e com os olhos pode até causar cegueira permanente. Para misturar bem a solução, vamos usar a colher para causar a dissolução, de maneira mais rápida até ficar bem homogêneo e concentrado. Nessa hora, adicionamos as folhas de alumínio, em que já podemos notar o início da reação, de tão estável que ela é. Para fazer uma espécie de panela para o ovo, tampamos o recipiente com alumínio, para uma tentativa de fritar o ovo. Colocando o ovo por cima desse suporte, já é possível observar os sinais da energia saindo da mistura, a fumaça do gás subindo, a fritura do ovo e as folhas se dissolvendo.
Para demonstrar claramente a liberação de calor da reação, nós colocamos o ovo diretamente em contato com a mistura. E ao adicionar mais alumínio, o calor irradiado começou o processo de fritura do ovo, como você pode observar pelo esbranquecimento e a formação da clara. E ao tentarmos mexer o ovo com a colher de plástico acabou derretendo por causa da alta temperatura e do ponto de ebulição baixo do plástico. Em geral, podemos concluir que o experimento foi um sucesso, pois você pode ver que o ovo começou o seu processo de fritura por causa da alta temperatura da reação. Agora nós vamos partir para as fotos de como ficou o ovo minutos após a reação. Agora vamos falar um pouco sobre cinética, e eu farei uma breve introdução sobre o que é cinética. A cinética é o ramo da química que estuda a velocidade com que se desenvolve uma reação química, bem como os fatores capazes de controlar a progressão de uma reação, seja para retardá-la ou seja para acelerá-la. A velocidade é definida como a variação de uma propriedade dentro de um intervalo de tempo, de forma distinta. A velocidade de uma reação química avalia a variação de concentração de um participante, seja reagente ou um produto, dentro de um intervalo de tempo. Agora vamos apresentar também alguns princípios da cinética, entre eles a teoria das colisões. A teoria das colisões é um modelo para descrever como ocorrem reações químicas em nível molecular. Segundo essa teoria, as reações químicas só podem ocorrer se partículas dos reagentes se encontrarem, colidindo entre si sob certas condições, como o ângulo das colisões e a energia cinética que elas produzem. Para que uma colisão desencadeie uma reação química, é necessário que ela tenha uma energia cinética mínima. Essa energia cinética mínima de colisão é conhecida como energia de ativação, ou seja, o gatilho energético para uma reação química. Agora traremos um breve detalhamento sobre a energia de ativação. A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes ocorra, feita de uma maneira em uma orientação favorável que resulte na reação, conhecida assim como complexo ativado. Dito isso, vamos trazer um experimento, uma prática experimental para comprovar esses dados que trazemos antes. Para começar o experimento, iremos utilizar 3 copos de água em temperaturas diferentes, um gelado, outro natural e um mais quente, e 3 pastilhas de vitamina C em uma régua para que todas as pastilhas sejam inseridas ao copo ao mesmo tempo. Observamos que naquela onde a temperatura está mais alta, a reação ocorreu de maneira instantânea, enquanto nos outros frascos, onde a temperatura é mais baixa, a reação demorou mais para se iniciar. Agora, onde a temperatura é mais alta, observamos aqui que a pastilha já foi completamente dissolvida. Enquanto onde a temperatura está ambiente, a pastilha ainda falta um pouco para terminar o seu processo de dissolução. Já na temperatura mais baixa, ainda tem uma grande parte da pastilha no fundo do copo para ser dissolvida. Observamos que somente agora, o copo onde a água está mais gelada, a pastilha subiu para a superfície para enfim terminar o seu processo de dissolução.
Agora, enfim, nos 3 copos, as pastilhas foram completamente dissolvidas. Então vai estar aparecendo na tela nesse momento para a gente poder observar o tempo que cada uma demorou para se dissolver completamente. E o conceito da prática seria: com o aumento na temperatura, aumenta também a energia cinética das partículas dos reagentes, aumentando a quantidade de choques efetivos e a velocidade das reações. Quanto maior for a temperatura, maior será também a velocidade de uma reação. No final do experimento, observamos que a temperatura é diretamente proporcional ao processo de cinética química, ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido vai ser a reação. Dessa forma, onde o copo estava mais quente, correu muito mais rápido o processo de onde o copo estava mais frio. Esse é o resultado do nosso experimento, assim conseguimos concluir e comprovar um dos princípios fundamentais da cinética química. O nosso intuito realizando esse trabalho foi demonstrar os estudos realizados em sala de aula, como em prática os conceitos. Esse trabalho foi realizado pelos alunos da ITI 21 e 22, Aleph Souza, Tiago Antônio, Cíntia Oliveira, Ana Vitória Gomes, Marcos Vinícius e Gabriele Miranda. Obrigado pela sua atenção.